Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido aos amados irmãos para me acompanharem na sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, os versos 11 e 12. 1 Reis, capítulo 19, os versos 11 e 12. Amém, igreja? Podemos ler. Onde está o Senhor? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, uma brisa tranquila e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta noite, por tua igreja, por teu povo estar aqui reunido. Em teu nome, Senhor, estamos agora prestes a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, como sempre tem acontecido, Senhor, que o Senhor venha mais uma vez, através do teu Santo Espírito, me usar para estar trazendo a palavra do teu coração ao encontro dos anseios dos nossos corações. Abra o nosso entendimento e aplica, ó Pai, a tua palavra em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Onde está o Senhor? Do que está tratando o nosso texto aqui de 1 Reis? Ela está falando do profeta Elias. O profeta Elias, ele entra na história bíblica a partir do capítulo 17 de 1 Reis. No capítulo 17, no verso 1, diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aqui marca a entrada de Elias no relato bíblico. Um homem do povo, um homem comum, mas com um chamado, e obedeceu ao que Deus lhe determinou. E quando você tem um chamado, ouve e obedece, você passa a obedecer só a Deus. Não interessa mais o que os homens vão dizer com você, o que podem fazer com você. O que importa é realmente agradar aquele que te chamou. E foi o que aconteceu durante a vida do nosso querido Elias. Mas lembre-se, ele era um homem, um humano, e tão humano, tanto quanto eu e quanto você. Você tem chamado de Deus? Deus te chamou para algum propósito aqui na terra, na obra dele?
se você tem chamado, é com você que Deus está falando essa noite. Elias então começa afrontando o terrível rei Acabe, rei de Israel, que havia, com sua mulher Jezabel, eles haviam matado todos os profetas de Deus e constituíram para si profetas que eram mantidos por eles, que só falavam o que eles queriam ouvir, e foram esparramados no reino para implantar o culto ao Deus Baal. E com isso os anos foram se passando, os profetas de Deus sido mortos, os profetas de Baal ensinando outra doutrina, o povo seguiu atrás destes profetas, mesmo porque era mais conveniente até servir a esse outro Deus do que ao Deus de Israel. Como hoje a gente vê, como hoje é só o que acontece. As pessoas estão seguindo aí outros deuses, outros Baals, porque servir a Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, implica em compromisso. E muitos de nós não queremos ter esse compromisso. Foi nesse contexto que surge Elias. Então Elias vai e diz na cara do rei que não ia chover, nem orvalho ia cair. E olha, numa região como aquela, sem chuva é prenúncio de morte. E passou os 3 anos e tanto sem chover. E Elias passou a ser o inimigo número 1 de Acabe e do povo de Israel. Tanto que Deus protegeu ele, primeiramente levou para ser alimentado por corvos, que todos os dias lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Durante esse tempo que não choveu, Deus continuou mantendo e ajudando e protegendo Elias. Irmão, você já viu corvo ser garçom? Corvo come carne podre. Mas esses corvos aqui, a serviço do Senhor, iam levar carne fresca para alimentar o profeta. E pão. De onde corvo tira pão? De onde corvo tira carne? O Senhor se encarregava desta provisão. E nada faltava para alimentar o profeta. Quando o ribeiro, por falta da chuva, começou a secar, o ribeiro onde ele estava à margem, Deus providenciou que uma viúva protegesse ele. Uma viúva não do povo de Israel, uma viúva de um outro povo, a viúva de Sarepta. E lá com esta viúva, ela estava prestes a morrer também, ela só tinha um pouco de farinha, mas ele mandou que ela preparasse um pão para ele, e ela obedeceu, e a partir dali o alimento não faltou mais naquela casa, providenciado por Deus. Deus é o Deus da provisão, é o nosso Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Não precisa a gente se preocupar, mesmo porque a palavra diz para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma. Então Elias aqui, providencialmente, pela misericórdia, pela graça divina, foi mantido todo este tempo. Finalmente, ele se apresenta no capítulo 18, diante de Acabe, e no 3º ano, ele vai, se apresenta a Acabe e manda dizer que ia chover. E aí, realmente a chuva aconteceu. Agora, nesse momento, Elias, ele sabia que os profetas de Deus, até onde ele sabia, todos tinham sido mortos pelo rei Acabe e Jezabel. E ele se via sozinho. Mesmo assim, ele sabia que Deus era com ele, e ele vai e desafia os profetas de Baal. Para mostrar ao povo, ele pediu que reunisse todo o povo ali, para mostrar qual Deus era o Deus verdadeiro. Então a prova era a seguinte: o Deus que fizesse fogo cair do céu e consumir um holocausto de um boi que estava ali em cima de um altar, esse seria o Deus verdadeiro. Um belo desafio. O povo gosta de espetáculo e foram para lá para assistir esse espetáculo, esse show. Qual será o Deus verdadeiro? É Baal ou é o Deus de Israel, que eles já nem ouviam falar mais, de tanto impregnados que eles estavam pelos profetas de Baal? Todos conhecem, eu acredito, essa passagem. Os profetas de Baal ficaram quase o tempo inteiro se machucando e andando na volta e clamando para que Baal fizesse derramar o fogo, e nada de fogo.
Elias, quando chegou a vez dele, mandou molhar a lenha, mandou molhar o holocausto, mandou ainda que ensopasse tudo d'água, e numa breve oração de Elias, o Senhor derramou fogo do céu, imediatamente consumiu o holocausto na presença de todos, e o povo todo. Deus de Israel é que é o Deus verdadeiro. E aí naquele momento Elias comanda a perseguição aos profetas de Baal e matam todos os profetas, todos os 400 profetas de Baal. É evidente que isso provocou um desagrado muito grande no rei Acabe e na sua mulher Jezabel. Aqueles profetas eram mantidos por eles. E aí nós vamos chegando então aqui no capítulo 19. No capítulo 19, no verso 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, em rápidas palavras, tua vida não vale nada. Do mesmo jeito que você matou os meus 400 profetas, eu vou te matar. E Elias recebe este recado. E aí diz a palavra: temendo, pois, Elias, aqui no verso 3 do capítulo 19 diz: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E eu desperto a sua atenção que diz na Bíblia: e ali deixou seu moço. O que nós temos aqui? Qual é o quadro? O homem que foi tremendamente abençoado por Deus, que foi chamado por Deus, foi lá e enfrentou o rei Acabe, disse que não ia chover e não choveu mesmo, disse que ia chover e choveu, pediu que o fogo descesse do céu e Deus fez o fogo descer do céu. Deus lhe fortaleceu e ele saiu e conseguiu exterminar todos os profetas de Baal. Ele era um vencedor até ali no ministério dele. Deus mostrava de todas as formas que era com ele. Um bilhete de Jezabel deflagra nele todo um processo e ele entra em depressão. E isso é muito significativo, esta depressão de Elias. Veja que ele, temendo, ele esqueceu tudo que Deus tinha feito por ele. E isso acontece com a gente muitas vezes. Nós olhamos para a afronta, olhamos para o problema e esquecemos que até aqui nos ajudou o Senhor e que não temos motivos para temer. Se o Senhor até aqui nos ajudou, Ele vai deixar de nos ajudar? Mas tem horas que nós enfraquecemos. Lembra que eu despertei a sua atenção? Elias era um homem assim como eu, como você, um humano, sujeito às mesmas tentações e fraquezas que eu sou sujeito, que você é sujeito também. E veja que ele foi para Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Bem, se ele ainda tinha alguém que andava com ele, ele agora se sentiu solitário, sozinho. Irmãos, eu preciso fazer aqui uma confissão. Nesses anos que Deus tem me constituído como pregador da sua palavra, como pastor de um pequeno rebanho, muitas têm sido as experiências que Ele tem me proporcionado, e eu tenho tantas vezes, confesso aos irmãos, eu me sinto como Elias neste momento aqui. Como eu me identifico com o Elias deste momento. Tem horas que eu me sinto pregando sozinho no deserto, andando na contramão, e é evidente, como ser humano, isto não deixa de me trazer uma preocupação, porque eu fico buscando onde é que eu estou errando, eu fico buscando a culpa em mim. Mas ao mesmo tempo, através da palavra, Deus tem me mostrado que é assim, eu preciso saber enfrentar esses momentos, porque eu olho para a nossa caminhada e eu vejo que, apesar de ainda estarmos aqui nesse templo pequeno, de muitos irmãos já nem estarem mais conosco, terem abandonado a caminhada, isso entristece muito, mas nós temos muitas vitórias,
E Deus nos mostrou que estava conosco quando nos possibilitou, com uma igreja pequenininha como esta nossa, pagar o terreno antes do tempo. A água saiu da rocha aqui, que a gente ficou procurando, e quando viu o dinheiro estava na conta, e antecipamos os cheques, conseguimos escriturar, estamos ainda juntando dinheiro para começar a obra lá. Também não estou com pressa, não adianta eu começar a levantar uma paredinha e ficar lá 4, 5 meses aquela paredinha. Nós temos tido muitas vitórias. Eu queria compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em terceira carta de João, 3 João, capítulo, só tem um capítulo único, os versos do 1 ao 4, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Quem é o presbítero? João. Há um irmão chamado Gaio, a quem ele disse que amava na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então, em outras palavras, ele está dizendo o irmão a quem eu amo em Cristo. No verso 2, amado, acima de tudo, ou seja, antes de qualquer outra coisa, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Eu desperto a sua atenção. Ele faz votos acima de qualquer coisa, pelo quê? Pela prosperidade, pela saúde do outro. Assim como é próspera a tua alma. E ele faz uma comparação. Em outras palavras, eu faço votos, eu desejo que do mesmo jeito que a tua alma atingiu essa prosperidade espiritual maravilhosa, que também você tenha prosperidade material e saúde, tanto quanto a tua alma já tem. Isso é tremendo, porque ele reconhece no outro que o outro espiritualmente estava muito bem, obrigado, tinha alcançado um estágio tal, e ele se alegrava nesse estágio espiritual. Então restava orar agora para que ele também tivesse prosperidade material e saúde, já que o espírito dele, ele reconhecia que estava bem. E ele continua: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ou seja, irmãos que estavam lá com o Gaio vieram ter com João e disseram: João, o Gaio está uma bênção, ele progrediu na fé, ele está firme na rocha, está com Cristo, é um negócio impressionante. E João, que deve ter pregado para ele, devia ser ovelha dele, João diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O que eu vejo aqui nesse texto de João? O sentimento que todo pastor, que se tem como pastor de verdade, que ama as ovelhas que são do Senhor, que atendeu o chamado do Senhor para apacentar o rebanho que é do Senhor, para mim não tem alegria maior do que eu constatar o que João constatou em Gaio, que aquela determinada ovelha se firmou, está firme. E aí só me resta também desejar prosperidade, saúde, porque, bem, eu estou alegre, eu fico alegre quando eu vejo que a igreja alcançou um nível espiritual elevado. Luto por isso, e eu sofro quando acontece o contrário. Quando eu vejo irmão esfriando na fé, quando eu vejo irmão faltando aos trabalhos, quando eu vejo irmão aparecendo aqui uma vez, daqui outra, rebenta meu coração, porque o sentimento é de tristeza, porque eu me sinto, meu Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? É claro que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, o Senhor disse que estaria no meio, mas como pastor, a gente quer ver o crescimento. Não posso esquecer que quem dá o crescimento é o Senhor. Mas como humano, enquanto ser humano, eu sofro. Deus me lembrava, me trouxe à memória, quando eu era garoto, eu gostava muito de comer abacate. E lá no Rio Grande do Sul, dá muito abacate. Mas a gente não tinha dinheiro para estar sempre comprando abacate. Era uma família muito pobre. E meu pai pegou e plantou um pé de abacate no quintal da nossa casa. O quintal era grande, ele plantou. E eu cuidava daquela planta. E os anos se passavam, e o pé já estava enorme.
e não dava fruto. E eu olhava, esperava, será, e nada. E os anos se passavam e nada. E não sei como, alguém me disse: abacate precisa levar surra. Tem que dar uma surra no abacate. Você já viu falar isso? Alguma vez? Nunca ouviu falar? Pois é, eu lá ouvi falar esse negócio. E a minha vontade era tanta de comer abacate, que eu passei a surrar o abacateiro todo dia. Antes era com o meu cinto, arrebentei o meu cinto todo. Tome porrete lá no tronco do abacate. E o tempo passava, o meu cinto se acabou. Aí eu peguei um pedaço de pau, era com um pedaço de pau, surrando. Todo dia o abacateiro levava uma surra. Eu não sei se a culpa foi minha. Eu não me lembro, sinceramente. Isso eu não me lembro de ter conseguido comer um abacate daquele abacateiro. Eu acho que a minha surra deve ter feito com que ele não quisesse produzir. O que isso tem a ver com tudo isso? A questão de dar o fruto, não adianta eu querer dar surra nos irmãos, eu viver a pau sentando nos irmãos, esperando ver os frutos, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Eu não posso pegar um pedaço de pau, cajado, eu não posso tirar meu cinto e marretar os irmãos. Eu preciso me colocar nas mãos do Senhor, obedecer, pregar aquilo que Ele me manda pregar e confiar, porque eu estou fazendo a minha parte e os irmãos têm que fazer a sua. Eu fui chamado para pregar. Quando meu coração quer se entristecer, Deus levanta uma pessoa para dizer: meu filho, continua fazendo o que eu te mandei. Voltemos ao nosso querido Elias. E eu disse que me identificava muito com ele neste momento da vida dele. O que aconteceu? Vamos nos colocar no lugar dele. Ele se sentiu sozinho. Os profetas, os outros, tinham sido mortos. Não tinha mais ninguém para pregar a palavra, segundo o que ele estava entendendo. E o povo tinha se desviado todo, irmãos. Embora tenham visto que o Senhor é Deus, que foi que fez cair o fogo, mas todo aquele povo estava desviado, tinha seguido Baal. Provou que Deus de Israel é que era o Deus verdadeiro, mas o povo ainda ia levar um tempão para voltar ao primeiro amor, e Jezabel queria matá-lo. E ele o que faz? Entra na caverna da depressão. Nós vimos que ele deixou o moço, e no verso 4 do capítulo 19 de 1 Reis continua: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Entendemos? O que ele fez? Foi para o deserto, sozinho, se deitou debaixo de uma árvore e desistiu de viver. Ele não teve coragem de tirar a própria vida, mas pediu que Deus a levasse. Imagina o estado da alma deste homem, como estava a depressão nele. Pedia a morte. Ele perdeu o sentido do ministério. Aí que está o problema. Porque quando a gente passa por momentos como esse, que bate o desespero do cara dizer: e agora? Eu tenho trabalhado tanto, Senhor, eu tenho te servido tanto, eu tenho feito tanto, eu tenho pregado tanto, eu tenho me dedicado tanto. E por que, Senhor, as pessoas não me mostram os frutos? Só falta eu pegar o porrete, como eu fazia com o abacateiro, e bater. Mas eu vi também que não deu resultado com o abacateiro. E sabemos que não dá resultado com as pessoas. E Elias se sentia assim: eu quero morrer, eu quero morrer. Ficou lá, se entregou. Tem vezes que eu vou para o meu quarto e boto para chorar. Me sinto velho, cansado. Queria ver a igreja com mais pessoas firmadas. Já teve vezes de eu ficar só. Quantas vezes? Elias também se sentiu só. E isso é um sentimento que maltrata a gente. Então se passa por esses momentos em que a gente perde até o ânimo, desanima e fica sem saber o que fazer. E diz aqui a palavra que Elias, no verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Dormiu, pensando: agora eu vou morrer, acabou, não quero mais. Eu já pensei tantas vezes em parar o programa de rádio, entregar a igreja para convenção, fechar o site e ir-me embora. Fazendo o que aqui em Patos?
me embora para o deserto, né? Se eu sair daqui, eu vou para o deserto. Mas eu me conforto, me consolo quando eu vejo o que aconteceu com Elias, porque eu sou humano que nem ele era humano que nem eu. Então eu não me culpo por passar, por sofrer, por sentir certas coisas. A diferença é no cuidado que Deus tem com a gente. A diferença é nisto, porque a gente pode até querer ficar prostrado, mas é a mão do Senhor que nos levanta. Aqui Elias estava prostrado, e o que aconteceu? Diz no versos 5 ainda: eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Você está deitado? Você está querendo se entregar? Se levante e come. Você tem que comer, tem que se alimentar. Um anjo, veio o socorro do alto. Deus não o desamparou, veio o socorro do alto. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Deus é o Deus provedor. No deserto esse homem foi sozinho, nem o moço ele levou. Quem preparou o fogo? Quem assou o pão? De onde saiu aquele pão? De onde saiu aquela botija com água? Deus, ele cuida milagrosamente de mim e de você. Quando ele tem propósito, não desampara, e ele nos compreende. Ele sabe que nós somos humanos, foi ele que nos fez, ele sabe a estrutura que nós fomos formados, ele sabe que nós somos pó, por isso ele nos entende, aleluia, e glória a Deus por isso. E ali Elias olha aquele pão e comeu, bebeu, e tornou a dormir. Ele continuava abatido, abalado. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. O Senhor não te abandona, o Senhor não te esquece, o amor dele nos persegue. Que perseguição maravilhosa! Ele nos persegue com seu amor, que é incomensurável. Como diz Messias Gomes, é um amor inexplicável. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come. E agora ele dá o sentido do porquê ele não podia ficar ali deitado, porque eu não posso ficar deitado, porque você não pode ficar deitado, porque eu não posso desistir, porque Elias não podia desistir, e porque você também não pode desistir. Eu sei que dá vontade de desistir, mas olha a explicação: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O que é isso? Tem muita coisa para você fazer. Eu sei que você está aí desanimado, mas eu estou cuidando de você. Se preocupe não com a ameaça de Jezabel, se preocupe não com o povo que foi seguir Baal, se preocupe não achando que você está sozinho. Você está comigo. Enquanto eu estiver com Deus, eu não posso temer o inimigo. Eu não posso, nem eu nem você. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui, irmão, a comida que Deus providenciou, aquele homem fortaleceu-se com aquele alimento. Qual é o alimento? É a palavra. Eu me alimento com a palavra e me fortaleço com a palavra. E ele se alimentou com o pão que veio do céu, aleluia. Quem é o pão que veio do céu que ele comeu? Quem é a água da vida? É Jesus. Ali tem a figura de Jesus aqui nessa passagem. E ele se alimentou e teve força para caminhar 40 dias e 40 noites. E ele foi para onde? Para o monte de Deus. Ele foi mais para perto de Deus. Ele foi para o monte de Deus. Ele estava no deserto, mas foi para Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, procurou abrigo, onde passou a noite. Antes o que estava vindo era o anjo. Atente que o que veio agora não foi mais o anjo não, foi o próprio Senhor. Lhe veio a palavra do Senhor. Deus faz tudo pela sua palavra. Ele fala com Elias, ele fala comigo, ele fala com você, através da sua palavra. Mesmo quando você está lá na sua caverna, você está lá dentro, esperando ouvir a voz de Deus, ele fala com você. Ele entrou numa caverna, ali lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E eu desperto a sua atenção também algo interessante. O verso 10
ele é semelhante ao verso 14. Se você nunca tinha prestado atenção, compare e veja que o verso 10 é igual ao verso 14. Eu já vou falar sobre isso. As mesmas palavras que estão no verso 10 estão no verso 14. Isso é importante. No verso 10, na primeira vez que Deus lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E olha o sentimento dele: e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Vamos analisar o sentimento dele. Eu estou aqui nessa caverna porque, olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, eu tenho pregado tua palavra, eu tenho obedecido o que o Senhor me manda, eu tenho feito tudo o que o Senhor me manda, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Mas os filhos de Israel, o teu povo, abandonou a tua igreja. Teu povo não quer vir para os trabalhos, não quer vir para os cultos, e eu tenho ficado só, eu tenho me sentido só. Procuram tirar minha vida. Olha a ordem de Deus: sai da caverna, sai daí onde você está, põe-te neste monte perante o Senhor. Eu te quero aqui, ó, cara a cara comigo. Sai da escuridão da caverna, venha para cá, eu quero você na minha frente aqui. Eis que passava o Senhor. E agora desperta a sua atenção. Veja que Elias não saiu, não obedeceu a palavra. Como é que eu provo isto? Pula um pouquinho aqui e vá lá no verso 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, os irmãos entenderam? Ele só sai aqui no verso 13, ou seja, só sai depois de algo que aconteceu aqui, entre o verso 11 e o 13. Então Deus disse no 11: sai e põe-te neste monte. Ele não saiu ainda, ele não obedeceu, ele permaneceu na caverna. Às vezes a gente não fica insistindo, e Elias não saiu. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Vamos imaginar a cena, era diante do Senhor, um grande, forte vento. Imagina o barulhão que esse vento fazia, o barulhão, e era tão forte, a intensidade era tanta, que o que ele causava, fendia os montes, rachava os montes, despedaçava as penhas, os altos dos montes caíam, rolavam os pedaços. Foi algo tremendo que aconteceu. Mas mais tremendo ainda, imagina a cena: Elias está dentro da caverna, olhando aquilo acontecer, e diz o quê? Porém o Senhor não estava no vento. Onde estava o Senhor? Que coisa! Hoje não é sinônimo que se vê nas igrejas muito barulho, muita agitação, muita gritaria, e as pessoas acham que o Senhor está ali no meio daquele barulho todo. Mas diz aqui, pelo menos, que o Senhor não estava no meio daquele vento barulhento, que estava arrebentando com tudo. O vento era forte? Era. Fazia barulho? Fazia. Mas o Senhor não estava no vento, não. Onde estava o Senhor? E aí na sequência o que acontece? Depois do vento, um terremoto. Irmão, terremoto é um negócio que deve fazer um barulho tremendo, né? Porque rebenta o chão, se abre a terra. O barulho enorme. O barulho de um terremoto deve ser impressionante. Hoje se vê muita gente fazendo barulho, mas engraçado, aqui diz que o Senhor não estava também no terremoto, não estava no vento, não estava no terremoto. Onde estava o Senhor? Talvez esteja aqui depois do terremoto. Fogo, agora sim. É no fogo, não é? É fogo. Fogo é um negócio tremendo, quando vem queimando tudo, arrebentando com tudo. Fogo. Mas diz o que? O Senhor não estava no fogo, ele não estava no vento, ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo. Afinal, onde estava o Senhor? E Elias certamente queria ouvir a voz do Senhor, que Deus disse que ele saísse, e ele não saiu. Talvez ele não saiu porque tinha vento, ele não saiu porque tinha terremoto, ele não saiu porque tinha fogo, ele ficou lá esperando.
eu quero falar com Deus, eu vou esperar que alguma coisa aconteça. E aí diz o quê? Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. O que é um cício? Uma brisa tranquila e suave. Ele não estava no meio do vento, não estava no meio do terremoto, não estava no meio do fogo, mas se fez ouvir na serenidade de uma brisa suave. Deus, onde é que Deus estava? Na serenidade, na simplicidade. Deus fala com a gente, é na simplicidade. Quer ouvir a voz de Deus? No silêncio do teu quarto. A brisa suave vai soprar e você vai conseguir entender a voz de Deus. As pessoas às vezes estão procurando Deus nos lugares que Ele não está, não. Tem muito barulho, tem muito trovão, mas não tem chuva. Trovão não resolve, barulho não resolve, o que resolve é chuva. E aqui foi a voz de Deus que resolveu. Ele, ouvindo Elias, agora ele ouviu na brisa suave, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Lembra que eu disse que era igual o outro verso lá em cima? Ele repete a mesma cantilena, ele continuava ainda tendo o mesmo entendimento. Aconteceu tudo aquilo, mas agora ia haver uma mudança, porque agora sim ele estava ouvindo a voz de Deus. Conta para Deus qual é o teu problema, o que é que está te afligindo, o que continua te afligindo. Lá no silêncio do teu quarto você vai conseguir ouvir a voz de Deus e abrir seu coração. Ele agora abriu seu coração e ele repete: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Esta é a história dele. Era isso que estava perturbando a vida dele. E ele agora, quando consegue finalmente ouvir a voz de Deus, ele conta para Deus o que estava perturbando. Conte para Deus o que está te perturbando. Ele está aqui para te ouvir. Ele vem para te ouvir, ou aqui ou na sua casa, no silêncio do seu quarto. É a intimidade, é você e Deus. Ali você vai ouvir a voz de Deus. E disse-lhe o Senhor. O Senhor compreendeu o que ele estava sentindo? Veja só: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, olha a missão que ele deu. 3 atividades tinha para ele: unge a Azael, rei sobre a Síria. Que coisa impressionante! O homem estava lá morto na caverna, com tanta coisa maravilhosa que Deus esperava que ele fizesse, e lá, arriado, derrubado, se sentindo a última das criaturas, sozinho. E Deus tinha planos na vida dele, e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus tem plano na tua vida. Sai da caverna e enfrenta, que Deus tem trabalho, tem muita missão ainda para você cumprir. E ele diz: vai lá e unge Azael, rei sobre a Síria. Ele ia ungir um rei de outro país? Ia. Que mais que ele tinha para Elias? Ageu, filho de Ninsi, ungirás reis sobre Israel. Mais um rei. Que coisa tremenda, ele ia ungir outro rei. E por fim, também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, você não pode parar, você não pode desistir, Edson, você não pode se entregar, Elias, porque tu ainda tens que ungir quem vai te substituir. Só depois, quando tiver alguém para continuar o teu trabalho, é que eu vou mandar um carro de fogo te buscar. Foi assim que houve com Elias. Ele foi arrebatado num carro de fogo, depois de ter cumprido com tudo que Deus havia determinado para ele. Deus tem coisas importantes para nós. Quem sabe Deus queira te usar para anunciar a palavra em outras nações, e na verdade nós estamos anunciando através da internet para outras nações. 125 países já visitaram o nosso site. Nós temos mensagens gravadas aqui, nesse tempo pequenininho, que estão sendo rodadas em Portugal, em rádios convencionais de lá.
em rádio da Guiana Francesa, eu nunca imaginei um negócio desse. Em outras rádios convencionais aqui do país, as pessoas me pedem, autorizam, estão passando as mensagens aqui, e eu vou ficar achando que está tudo acabado para mim, porque alguns irmãos não querem vir para a tarde de oração, que não querem vir para a escola bíblica. Eu tenho que olhar para o tamanho da obra que Deus colocou na minha mão, e cada um tem que se preocupar consigo, porque a salvação é individual. Uma coisa que Deus botou no meu coração é que eu tenho que estar aqui, venha você ou não venha, eu estou aqui, fazendo a minha parte, cumprindo o que Deus me determinou. E aí, queridos, concluindo, ele diz aqui no verso 18 algo fantástico. Elias não estava se achando sozinho. Elias achou que não tinha mais ninguém, tinham morrido todos. Mas Deus é um Deus de surpresa para nós, Ele sempre nos surpreende. E olha a surpresa. Qual é a surpresa que Deus tinha para Elias? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Às vezes eu estou achando que estou sozinho aqui, tá não, eu passei um bocado de meses, quando abri a igreja, eu vinha para cá, ficava sozinho orando aqui dentro, depois eu fechava a igreja e saía caminhando pelas ruas do bairro, para cima e para baixo, para cima e para baixo, falando com Deus: Senhor, mostra aqui neste bairro, Senhor, quem foi que o Senhor separou para esta igreja. Eu ouvi a tua voz, o Senhor mandou abrir a igreja no bairro, me mostra, Senhor, levanta. Eu não sei, tem tantas casas, eu não posso sair batendo de casa em casa perguntando: foi aqui que Deus chamou? Mas o Senhor já separou as pessoas para a igreja Batista Novo Horizonte. Leva, Senhor, Ele vai trazer no tempo certo. Enquanto isso, eu estou passando por essas experiências, porque estou sendo testado, e a palavra diz que a gente precisa se apresentar como obreiro aprovado diante do Senhor, sem ter do que se envergonhar. São provações, paciência, e glória a Deus por isso. Ele está me preparando, Ele está me treinando, Ele está trabalhando na minha vida, está trabalhando na vida da família, trabalhando na vida da igreja. Eu não posso olhar com os olhos materiais, eu preciso olhar com os olhos espirituais e ver e contemplar o tamanho da obra que Deus entregou na nossa mão, que é grande, e Ele conta comigo, conta com cada um de vocês. Irmão, às vezes eu fico achando que está faltando gente aqui, mas Deus tem separado o seu povo, está lá, no momento certo. Este foi o momento certo na vida de Elias, tinha 7.000 esperando por ele. Vai lá, tu não está sozinho não, apacenta as minhas ovelhas, tem 7.000 lá para te ajudar, apacenta as minhas ovelhas. Eu gostaria de concluir com uma ilustração que eu tive o privilégio de ouvir do professor Douglas no culto de formatura de 2010 do Seminário Evangélico de Patos. Ele foi para Ninfo e na sua mensagem ele nos contava um episódio da vida do pastor Antônio Barros. O pastor Antônio Barros, ele é muito querido no meio evangélico nacional. E ele conta uma passagem da vida do pastor Antônio Barros, em que ele era pastor de uma pequena igreja no interior, talvez como esta. O pastor Antônio Barros, ele precisava do que ele recebia da igreja, e por alguma razão ele teve que passar por uma provação muito grande. Os irmãos se revoltaram com o pobre do pastor, e houve um movimento dentro da igreja, e alguns agitadores se combinaram e manipularam os poucos irmãos da igreja para que ninguém devolvesse o dízimo. E aí, evidente, se não tinha dízimo, ele não podia receber a ajuda dele para comprar comida para sua família. E ele lá sofrendo, não tinha outro trabalho, tinha sido enviado para aquela igreja no interior, cuidando lá daquele povo, e o povo judiando do pastor. E ia vir um missionário que vinha se hospedar na casa do pastor Antônio Barros, e o pastor morrendo de vergonha, porque ele só tinha para botar na mesa arroz e feijão. Enquanto estava com a família, ele ainda agradecia a Deus porque ainda tinha arroz e feijão para comer. Mas ele se sentiu com vergonha, viu um missionário, era um missionário conhecido, e vinha se hospedar na casa dele. Ele queria pelo menos oferecer uma carne para o missionário comer, além do arroz e do feijão.
chamou uma irmã e disse assim: irmã, vai lá no açougue, no frigorífico do nosso irmão fulano de tal, da nossa igreja, e peça que ele me mande 1 quilo de carne, que eu prometo que na semana que vem eu pago ele. E a mulher foi no açougue do homem. Chegou lá, o irmão, dono do açougue, congregava na igreja do pastor Antônio Barro, disse: o quê? Ele quer que eu venda 1 quilo de carne fiado para ele? Pois volte e diga para o pastor Antônio Barro, se depender de mim, nunca mais ele come carne na vida dele. E a mulher, entristecida, voltou e deu o recado. E o pastor começou a chorar e disse: Senhor, o que eu faço? O missionário está chegando e eu não tenho a carne. Irmã, pelo amor de Deus, fale ali com aquele ímpio do açougue ali de frente e vê se ele, ímpio, se ele me vende 1 quilo de carne fiado para eu pagar na semana que vem. E a mulher foi e explicou para o ímpio, dono do açougue: olha, o pastor Antônio Barro está recebendo uma visita e ele está passando por um momento difícil e manda perguntar se o senhor poderia ceder 1 quilo de carne para ele lhe pagar na semana que vem. E o ímpio disse assim: o quê? O pastor Antônio Barro está passando necessidade? Eu não acredito. Um homem como o pastor Antônio Barros. A senhora vai levar não só 1 quilo, leve 3, 4 quilos e leve meu recado, que enquanto ele estiver precisando, não vai faltar carne na mesa dele, por minha conta. E a mulher volta com uns quilos de carne e diz: olha, ele mandou lhe dizer isto, que dependendo dele, enquanto o senhor precisar, não vai faltar carne na sua mesa. E ele botou para chorar, foi para o quarto dele, abriu a janela do quarto, olhou para o céu e disse: Senhor, eu tenho sido tão zeloso pela tua obra. Senhor, eu tenho sido tão fiel a ti, eu tenho dado minha vida, eu tenho pregado para essas ovelhas, Senhor. Não fui eu que as escolhi, elas são tuas. Foi o Senhor que me mandou pregar para elas, e elas estão fazendo isto comigo, Senhor. Como é que pode? E na mesma hora, ele sentiu seu coração como que explodindo, e teve a certeza que era Deus falando ao seu coração. E Deus lhe falou: Antônio, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Antônio, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O chamado é difícil, mas Deus estando com a gente, Ele nos fortalece. E se eu amo a Jesus, eu vou obedecer e vou seguir apacentando as ovelhas que são dele, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Cemitério aberto, túmulo vazio, onde está o corpo? Nem olho viu. Estou preocupado, digo desesperado, onde ele está? Só o anjo do céu pode me responder onde ele está. Nem eu posso ver, ele levantou, só o lençol restou, aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado, como levantou? Se ele foi sepultado, morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita, ele ressuscitou, pois a pedra
pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, e é você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mudo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, ele veio salvar. Ele foi mutilado, como levantou? Se ele foi sepultado, morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita, ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, e é você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mudo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, que ele veio salvar. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, e vivo está. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, e vivo está. Programa Momentos com Jesus.